Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Império Bizantino. Vou fazer mais um apanhado geral sobre o Império Bizantino. Então bora lá. Constantinopla foi produto da fusão de elementos latinos, gregos, orientais e cristãos. Ela apresentava uma população bem heterogênea, composta de maioria grega ou de habitantes helenizados e de um grande número de imigrantes estrangeiros. A língua grega e a religião cristã constituíam a união dessa cidade cosmopolita, que por volta do século V devia atingir cerca de 1 milhão de pessoas. Em 395, o imperador Teodósio dividiu o Império Romano entre seus dois filhos, o Honório, que ficou com o Ocidente, e o outro, o Arcádio, que ficou com o Oriente. Então, Teodósio, o imperador, dividiu o Império Romano entre Ocidente, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Esse último que eu falei, Império Romano do Oriente, ficou com o Honório. Não, ficou com o Arcádio, filho do Teodósio. E o outro filho do Teodósio ficou com o Império Romano do Ocidente. Foi o Honório que ficou. A princípio, tratava-se de uma divisão administrativa e não política, mas, porém, entretanto, todavia, com a constante pressão dos povos bárbaros, acelerando a decadência do Ocidente, a divisão tornou-se uma condição permanente. Aí agora a gente tem características gerais do Império Bizantino. Então, só retomando alguns conceitos importantes. O Império Romano, a gente tem aí a origem do Império Romano do Oriente. Estou me tratando do quê? Do Império Bizantino. Origem do Império Bizantino. Império Romano do Oriente, que tem a capital em Constantinopla. Beleza? Características gerais. Governo do rei. Como assim? A gente tinha um despotismo, que era o poder ilimitado do soberano sobre todos os setores da vida nacional. O imperador controlava o poder temporal e o espiritual, subordinando a igreja ao Estado. O que acontece? A submissão da igreja ao Estado, ficou conhecido esse acontecimento como cesaropapismo. Então, o que é cesaropapismo? É a submissão da igreja ao Estado, a igreja submissa ao Estado. A gente tem o domínio do rei sobre a religião católica. Economia, a gente tem uma economia agrícola de base escravista, onde tinha os principais centros de comércio, ficava em Antioquia, na Síria, Alexandria, no Egito, e a própria Constantinopla. A gente tinha comércio e agricultura. Houve aí um fortalecimento do comércio, o grande poder do Estado e o aumento de impostos. Isso tudo são fatores muito importantes. Vamos falar de religião. A cultura helênica prevaleceu sobre a latina no Império Romano do Oriente. Os bizantinos herdaram dos gregos o interesse por discussões teóricas. O povo discutia a religião com ardor, muitas vezes questionando os dogmas básicos do cristianismo e dissimulando fortes competições políticas. Então, o povo começou a questionar a religião católica. E isso daí se deu... o que aconteceu? O que resultou? Resultou nas heresias. As heresias encontraram adeptos fervorosos no Império Bizantino. As mais importantes foram o arianismo, o monofisismo e o nestorianismo. O arianismo dizia que Jesus era um humano, apenas um humano. O monofisismo dizia que Jesus era um divino, ele era Deus. E o nestorianismo, ele misturava essas duas, o arianismo e o monofisismo. Então, o nestorianismo, ele dizia que Jesus Cristo era homem e divino ao mesmo tempo. Ele era homem e Deus, era como um ator. Governo de Justiniano, o apogeu do império. O que é importante saber? Em seu governo, ele desempenhou o papel de um verdadeiro imperador romano,
controlava a diplomacia, as finanças, as leis, os negócios militares, e aí ele deu ao seu poder, né, um caráter quase sagrado. O governo do Justiniano foi o auge do Império Bizantino. Ele governou junto com sua esposa, a imperatriz Teodora. Os principais feitos de Justiniano são a unificação do poder político e religioso, ou seja, o cesaropapismo. Então, principais feitos de Justiniano. Grava isso, anota, sei lá, faz qualquer coisa. É importante. Principais feitos de Justiniano: unificou o poder político e religioso, cesaropapismo. Ele reorganizou a legislação de Roma e empreendeu a tentativa de retomar os territórios da parte ocidental do Império Romano. O governo de Justiniano está associado à importância que teve sua esposa Teodora, a imperatriz Teodora, né? Filha de um domador de ursos, ela soube exercer profunda influência nos assuntos do Estado e nas decisões do imperador. A gente teve aí também a codificação do direito, que correspondia à necessidade real e serviu como base legal para o seu governo. Isso daí é o quê? Isso está dentro do governo de Justiniano, tá? Isso se refere à obra legislativa. Vou falar de novo. A carreira de Justiniano iniciou depois dele ter assumido o trono. Beleza. Quando resolveu fazer uma revisão e uma codificação do direito, né? Perdão. Para quê? Para que é essa codificação do direito? Ela corresponde, ela está ligada, associada a necessidades reais. E ela serviu como base legal para o governo do Justiniano. Seu nome era, essa obra, né, legislativa, o Corpus Juris Civilis. Essa recodificação do direito romano, ela tinha, né, a função de atender às necessidades do Império Bizantino. Mas, porém, entretanto, todavia, ela acabou estendendo-se também para o Ocidente, tá? Então, a obra legislativa é a recodificação do direito romano. Recodificação do direito romano é a obra legislativa, Corpus Juris Civilis. Recodificação do direito romano, obra legislativa dentro do governo do Justiniano. Muita coisa? Sim, mas a gente vai conseguir. A reconquista do Ocidente, a política de Justiniano, ela consistia em restaurar as antigas fronteiras do Império Romano por meio de guerras ofensivas. O imperador estabeleceu uma paz perpétua com os persas. O exarcado de Ravenna, centro das decisões bizantinas na Península Itálica. Isso daí, esse exarcado de Ravenna, ele se fundou na Itália. Ele é muito importante. Exarcado de Ravenna é o centro de decisões bizantinas na Península Itálica. Então, o que é o exarcado de Ravenna? É o centro de decisões bizantinas dentro da Península Itálica. Mais tarde, os exércitos bizantinos conquistaram a Espanha meridional aos visigodos. Era o fim do sonho de reconstrução do Império Romano. Aí, temos a revolta nica. Vou contar resumidamente. Em 532, o imperador estava no hipódromo, né? Os espectadores torciam para a equipe azul ou para a verde. A primeira equipe, a equipe azul, estava ligada aos católicos ortodoxos e a verde aos monofisistas. Justiniano apoiava os azuis, ou seja, os da Igreja Católica Ortodoxa. Justiniano apoiava eles. E os partidários verdes, os monofisistas, né, os verdes, perturbavam os jogos com seus gritos.
Ao final, Justiniano, irritado, chamava-os de bêbados. Aí eles revidavam, xingando-o de asno, ignorante e idólatra. A política prendeu alguns, mas seus companheiros os libertaram. E aí, azuis e verdes se uniram contra o imperador. Logo, uma parte da cidade sublevou-se. Isso durou 5 dias e os sediciosos proclamaram um novo imperador ao grito de Nica, que em grego, né, Nika, Niké, tanto faz, significa vitória, acusando o governo vigente de ilegítimo. Justiniano ordenou ao general Belisário que reprimisse a revolta. A rebelião ficou sufocada, a rebelião sufocada ali, porque 30.000 foram mortos. A revolta evidencia o descontentamento com os efeitos do forte controle do Estado sobre a religião, a economia, as leis e os altos impostos. A decadência e o fim do império, né, se deu após as mortes de Justiniano e Teodoro. Temos aí o movimento iconoclasta, que é a quebra de imagens, ícones religiosos. Esse movimento iconoclasta surgiu a partir da reorganização do Império com a dinastia Exáurica, onde foi fundada pelo imperador Leão III. O que o movimento iconoclasta fazia? Ele proibia a representação e o culto às imagens sagradas, aos ícones religiosos, né? Ordenando sua destruição. Era para quebrar, destruir, o que provocou forte reação da população e do papado romano. O cisma do Oriente teve os pontos principais em rompimento com a Igreja Católica e a criação da Igreja Ortodoxa. O patriarca Miguel Cerulário, tomando como pretexto uma divergência sobre a Santíssima Trindade, recusou-se a continuar obedecendo o Papa. Essa recusa provocou o chamado Cisma do Oriente, que deu origem à Igreja Católica Ortodoxa Grega, separada da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, rompeu com a Igreja Católica e criou-se a Igreja Ortodoxa. E por fim, a gente tem aqui em 1453, tivemos a queda de Constantinopla, o fim da Idade Média, a crise econômica agravou-se com o desenvolvimento das repúblicas, a fragilidade política permitiu uma quase completa autonomia das grandes propriedades, e aí fragmentou cada vez mais o poder central até a invasão de Constantinopla pelos turcos otomanos. Oi, gente! Eu espero ter ajudado vocês com essa explicaçãozinha. Eu percebi que a qualidade das imagens não ficou do jeito que eu queria. Não entendi o motivo, mas enfim, isso não vem ao caso. O que acontece? Olhem na descrição do vídeo, por favor, porque eu vou disponibilizar esse resuminho de imagens na descrição do vídeo. Eu vou dar um jeito de colocar um link aí, porque isso não é justo com vocês. Esse resuminho ajuda demais. É isso, pessoal. Enfim, muito obrigada por assistirem o vídeo. Não esquece de dar um like, comenta aí o que você achou do vídeo. Um beijo enorme para vocês. Tchau, tchau!